Teve jogador do São Paulo curtindo a postagem da saída de Zubeldia. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o assunto e fala também sobre Carlos Vinícius e a especulação de que o centroavante pode pintar no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Igor Vinícius a caminho do Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Igor Vinícius. Muita gente cravou que o Igor estava perto de virar reforço do Fortaleza. Durante o fim de semana conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do clube, ele admitiu uma sondagem e parou por aí. Nesse momento, o Igor Vinícius parece mais próximo de virar reforço do Santos. Tratativas entre o atleta do São Paulo e o Santos estão avançadas, o Santos só precisa da concordância do São Paulo, que parece não criar grandes dificuldades, até porque há uma economia de cerca de R$300 mil por mês em salários do lateral direito, que não está fazendo parte dos planos da atual comissão técnica. Importante lembrar que o Igor Vinícius, se confirmado como jogador do Santos, passa a ter 80% dos direitos presos ao Peixe, 20% seguem com o São Paulo. Jogador que também foi especulado no Corinthians e no Vasco. O Corinthians acabou recuando por entender que não valeria a pena contratar um jogador que é reserva no grande rival. O Vasco quis sondar as condições, mas acabou por desistir, até porque o PH vive grande fase com a camisa Cruz Maltina. Só para completar o noticiário do Peixe, Léo Godoy, que estava emprestado ao Atlético Paranaense, foi vendido ao Independente, o que abre a lacuna na lateral direita. O Santos, inclusive, não descarta fechar com o Igor Vinícius e também se acertar com o Mike, embora, para mim, seja um custo muito alto para uma mesma posição. Só para completar, importante dizer também que o Santos chegou a sonhar com o Martirena para essa função. O nome foi descartado diante da grande pedida do Racing e surgiu um novo alvo. De acordo com a imprensa argentina, o Santos fez contato com o Huracan por Matko Miljevic, jogador que atua como meio atacante. O Santos ofereceu R$10 milhões por 50% dos direitos econômicos e a primeira proposta já foi recusada pelo Huracan. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a especulação do final de semana de que Carlos Vinícius pode virar reforço atleticano. Você lembra dele? Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que saiu muito cedo do Brasil, fez sucesso em Portugal com as camisas do Benfica e do Rio Ave, depois ainda passou por Fulham, PSV, passou pelo futebol turco, pelo Mônaco, enfim, viveu bons e maus momentos por lá, jogador livre do mercado, depois de não renovar seu contrato com o Fulham. Já havia contado para vocês que São Paulo, Botafogo e Grêmio tentaram entender as condições do negócio. Não havia ouvido nada sobre o Galo. Mandei mensagem para o Flávio Ribeiro, que é empresário do atleta. Ele respondeu o seguinte, abre aspas, ninguém do Atlético entrou em contato com a gente, pelo menos até esse momento, fecha aspas. Dá para entender a partir daí que o Galo não tem a intenção de fechar com esse centroavante, embora busque reforços para o ataque. A ideia de ter um camisa 9 é algo presente, mas especialmente jogadores de velocidade, o Cuca gostaria de aumentar as peças de reposição. Só para completar em relação ao Carlos Vinícius, apesar de estar livre, não dá para imaginar uma negociação barata entre salários, direitos de imagem e luvas. Ele pede um valor superior a R$1 milhão por mês, cifras parecidas às que tinha lá no futebol inglês. Hora de falar sobre o São Paulo. Teve jogadores, no plural, que curtiram a saída de Luiz Zubeldia. Técnico argentino que pediu a rescisão do seu contrato nessa segunda-feira, tinha muito prestígio com os atletas mais antigos e veteranos, os líderes do elenco. Mas, como já era de se imaginar, os jovens não iam muito com a cara do treinador. E Mike, lateral direito, Henrique do Carmo, atacante, e Igão, zagueiro, curtiram a postagem que tratava sobre a saída de Luiz Zubeldia. Esses atletas, inclusive, durante o período de férias, por conta da pausa, por conta do Super Mundial, esses atletas voltaram para o Sub-20. Dá para garantir também, embora não tenha se manifestado, que o Rian Francisco deve ter adorado a saída do Zubeldia. Estava muito claro que com o treinador argentino, o Rian Francisco dificilmente emplacaria uma sequência de jogos. O William Gomes, que foi vendido para o Porto, já havia deixado o São Paulo reclamando do tratamento do técnico com atletas formados nas categorias de base. As únicas exceções de jogadores que vieram de Cotia e conseguiram emplacar com o Zubeldia foram o Lucas Ferreira e o Alves, embora o Lucas também esteja ganhando alguns minutos nas últimas partidas. Todos os demais que eu citei, a gente pode incluir também o Negruti, nunca estiveram nos planos do Zubeldia, que parece estar mais habituado e mais
mas se sente mais confortável trabalhando com jogadores maiores do que jogadores formados nas categorias de base. Além do Zubeldia, saíram seus auxiliares, o Lucas Vivas, por exemplo, preparador físico do Zubeldia, já se despediu nas redes sociais. A grande questão agora em relação a Hernan Crespo, que não foi anunciado de forma oficial, isso é questão de tempo, deve acontecer nas próximas horas, é entender quem chega como Crespo. Eu já contei para vocês que o contrato dele terá duração de 18 meses até dezembro de 2026, mas o torcedor do São Paulo pode ficar despreocupado em relação a Alejandro Corran, que foi preparador físico do Crespo durante a passagem pelo São Paulo e alvo de muitas críticas, até porque o São Paulo não tinha um condicionamento bom e eram várias as lesões. Muito, segundo o São Paulo, na conta do Corran. Esse profissional hoje trabalha como auxiliar técnico do Filho no Defensa e Justiça, na segunda equipe do Defensa e Justiça, e ao que tudo indica, não deve voltar para o tricolor. O Crespo deu esperança ao São Paulo por conta do Paulista, mas devemos lembrar que deixou o São Paulo exatamente por resultados insatisfatórios no Brasileiro. É verdade, campanha até parecida com a atual do Zubeldia. Só acho que, e também com muitos problemas físicos, lesões, só acho que o elenco de hoje é um pouco melhor do que o elenco pouco melhor não, é melhor do que o daquela temporada. Nicola, boa noite. Já pensou o Crespo dar certo no São Paulo? O Crespo não curte muito pontas. Ian Francisco, Ferreira da base, e o Lucas já era. Caião, vou ser sincero, eu nem lembro muito da forma de jogar do Crespo. O que me chamava a atenção era que ele gostava bastante do Luan. Então até imagino que o Luan, que estava completamente descartado dos planos do Zubeldia, passe a ganhar um pouco mais de espaço, mas eu não lembrava que ele não utilizava pontos. Eu lembro que o elenco do São Paulo era um elenco bem limitado, né? Eu acho que o Crespo consegue assumir um São Paulo muito mais forte. E aí outra coisa, só para vocês terem em mente, né? Durante muito tempo, desde que o Crespo saiu, o nome dele foi especulado, até porque o torcedor gosta muito do Crespo. Mas toda vez eu trazia para vocês um bastidor de que Carlos Belmonte, o diretor de futebol, Rui Costa, o gerente executivo, e Muricy Ramalho, o coordenador técnico do CT, todos não são fãs do Crespo. Não dá para dizer que eles brigaram, que eles não gostam, mas eles não acham o trabalho do Crespo um trabalho revolucionário, um trabalho muito acima da média. Pelo contrário, eles entendiam que o Crespo, no dia a dia, apresentava poucas soluções. A contratação do Crespo passa muito pela necessidade de ter um técnico novo, com um pedido de saída do Zubeldia. Esse pedido foi feito na sexta-feira pela manhã, o Crespo dizendo que já não tinha mais... Crespo não, o Zubeldia dizendo que já não tinha mais a percepção de que seria capaz de fazer o São Paulo voltar a jogar bem, e aí o São Paulo, em meio a muita pressão, especialmente de torcidas organizadas, cedeu à pressão, decidiu confirmar a rescisão do contrato com o Zubeldia e, diante da falta de opções, foi conversar com o Crespo. Conversa avançou rápido e o Crespo está contratado, tá bom? Crespo pode pedir a volta do Rigoni de volta? Nicola, não acredito, Rodrigão. O Rigoni teve um início assustadoramente bom pelo São Paulo, ele arrebentou por 3 meses, mas dentro do próprio São Paulo a coisa foi degringolando, né? Ele já chegou a ser oferecido, já chegou a ter seu nome discutido, mas a verdade é que a impressão que se tem do Rigoni é de que ele era um jogador de uma fase muito breve, né? Nesse momento, vinculado ao León do México, lá no León, são 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, tá? Ele foi contratado para essa temporada. E deixa eu ver quantos dos 15 jogos são como titulares. Não joga desde 11 de maio, até porque o Campeonato Mexicano parou, né? Teve a fase decisiva e o Leão não foi até a final. Dos 15 jogos, 7 como titular, 8 na condição de reserva, tá? As Rocha, Luan, volante do São Paulo, pode ser aproveitado com o Crespo, já que foram campeões juntos, com direito a gol do Luan, né? Acho que pelo menos fazer parte de concentração, ser relacionado, eu acho que o Luan vai ganhar a oportunidade. Até porque os relatos do pessoal da comissão técnica dão conta de que o Luan tem treinado fisicamente, tem se esforçado muito. Não dá para dizer que está treinando bem, mas não está acima do peso, estava se mantendo em forma, enfim. Acho que dá para cogitar o Luan, pelo menos, sendo relacionado e tendo mais espaço, tá bom? Deixa eu registrar o segundo superchat da noite. Qual vai ser a comissão técnica do Crespo? Pergunta do Paulo é muito boa. Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa do São Paulo. Existia muita crítica. Quem vai ser a comissão do Crespo? Existia muita crítica na época do Crespo em relação à preparação física, a avaliação de que o time não engrenava, não andava, eram muitas lesões e tal.
Então, estou curioso para saber, até em cima do que o Paulo está perguntando, se ele traz o preparador físico deles. Assim que tiver resposta, já conto para vocês, tá? O Leandro quer saber se o Zubeldia vai sair do São Paulo. Já saiu, Leandro. Rescisão do contrato foi acertada na manhã dessa segunda-feira. Uma rescisão de contrato amigável. Na quinta-feira à noite, depois da derrota para o Vasco, o Zubeldia já havia indicado a sua intenção de sair. Na sexta-feira, ele deixou o cargo à disposição, reforçando essa ideia. Pessoal, estou saindo de férias, ele foi para Porto Rico. Mas quero deixar vocês bem à vontade para tomarem a decisão. Estou achando que não dá mais, tá? Pessoal do São Paulo, vamos pensar com calma. Durante o final de semana, houve muita pressão para a saída do Zubeldia. O São Paulo queria, antes de rescindir o contrato com o Zubeldia, contratar um técnico e iniciou conversas durante o fim de semana com o Crespo. Nesse domingo a coisa já estava bem avançada com o Crespo, até por isso os caras ficaram de conversar com o Zubeldia nessa segunda-feira, bateram o martelo com o Zubeldia pela manhã e já está tudo certo para a volta do Crespo, contrato de 1 ano e meio até dezembro do ano que vem. Chega com salário bem parecido ao do Zubeldia. A grande diferença é que o Crespo tem dinheiro a receber do São Paulo da sua primeira passagem e esse dinheiro vai ser diluído em luvas e pago ao longo do vínculo, tá bom? O Lívio Nassarala, Carlos Vinícius é um jogador de mobilidade que atua pelos lados e função de 9 também não, Lívio. Carlos Vinícius é um centroavante, que me lembra o Arthur Cabral, tá? Só para você ter como referência, o Arthur que o Botafogo acabou de contratar, é um jogador parecido ao do Carlos Vinícius. Talvez o Carlos tenha um pouquinho mais de mobilidade, mas o Carlos Vinícius tem. Ele é um cara muito forte, alto, e que faz bem a função do 9. Se ele começar a sair da área, vai ter dificuldade, já não vai ser tão eficaz quanto, por exemplo, dentro da grande área, tá bom? Então, é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações super exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando de quem? Estamos falando realmente do São Paulo, o maior clube brasileiro, o maior clube do mundo. Então, se você já gostou do tipo de conteúdo, chega deixando o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para mais notícias. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!